Ciro, que em 2018, ao trocar a possibilidade de compor uma chapa Ciro... Yes, é isso que eu queria ouvir. Era esse tema que eu queria ouvir. Era esse tema. Tá, vamos ouvir do próprio Ciro. Haddad, pela decisão de transformar a sucessão presidencial numa espécie de plebiscito sobre a permanência do Lula na cadeia, o PT contribuiu para a formação do sentimento antipetista que acabou impulsionando a vitória do Bolsonaro. Você concorda com essa tese? Não há a menor dúvida. Qualquer pessoa que não seja fanático ou boçal, porque existe fanático. Olha como ele fala, velho. atacando os eleitores, né? Porra, cara, tu tá se candidatando. Tá, vamos lá. Fanatismo e boçalidade dos dois lados desse espectro ideológico radicalizado. Ideológico não, absolutamente personalista, que reparte Lula e lulismo e bolsonarismo no Brasil, mas a maioria do povo brasileiro tem direito de saber isso que você disse, é uma verdade absoluta. E veja, meu caro Josias, isso não é um assunto do passado. Se nós olharmos a última vez que o povo brasileiro foi às urnas, agorinha, um ano e pouco atrás, nas grandes cidades brasileiras que costumam dar um sinal da orientação do voto, o PT levou uma surra, perdeu as eleições em todas as capitais e em 100% das grandes cidades do Brasil. O PT nasce no ABC de São Paulo, não ganha uma única cidade. O PT não ganha no Rio de Janeiro em canto nenhum. O PT não ganha em Minas Gerais em canto nenhum, pelo contrário, em Belo Horizonte vai a um 6º ou 7º lugar. Percebe? Esses sinais estão todos dados. Só quem ressuscita o bolsonarismo boçal é o antipetismo. Parte disso não é justa, ok, eu concordo com isso, mas parte disso, francamente, por que o Lula não aceita o convite do UOL para vir para uma sabatina? É nossa obrigação. Vocês pensam que eu tenho prazer de estar aqui? Algum até eu tenho, porque a qualidade... Vocês pensam que eu tenho prazer de estar aqui? Do jornalismo... Ele percebeu na hora. Do UOL me agrada, mas... Percebe? É só pergunta difícil, por quê? Porque é assim que se faz o escrutínio de uma personalidade. Até que ponto, Ciro, para a gente deixar bastante claro essa questão, até que ponto avançou a negociação para a composição dessa chapa lá atrás, em 2018, Ciro Haddad? O Josias está insistindo, você viu que o Ciro correu da pergunta, né? Você viu que o Ciro correu da pergunta. Não, às vezes a nossa cabeça está cheia, ele pode ter corrido porque ele não prestou atenção, mas olha só. Tem uma pergunta aqui. Eu achei que ele não ia falar, eu ia ficar chateado. A pergunta é muito clara. E aquela composição, você e o Haddad? Reunião na casa, se não me engano, de Delfim Neto. Não. Essa conversa avançou até que ponto? O que atrapalhou essa costura? E houve efetivamente a possibilidade de que isso ocorresse? Não, isso sempre foi um teatro, uma mentira, dessa coisa que o Lula se acostumou a fazer, só que agora está velho, manjado, repetindo as mesmas práticas. De dentro... Então teve, né? Vocês entendem? É o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou rodar até o final para deixar ele falar, tá? Até o final, a resposta dele. Mas vocês entendem que teve de casa do Delfim Neto, conversa para fazer uma costura para sair Haddad e Ciro Gomes. Então, o papo, veja, o papo do João não cabe para mim e também não cabe para o PT, vocês entendem? Aí, mas porque o Stalin, mas porque o Dimitrov, etc. Não, ok, Stalin, Dimitrov, sabemos. Mas o que importa é o que está acontecendo agora, né? Do que está acontecendo agora, não é verdadeiro que o PT não tentou costurar para colocar o Ciro dentro do jogo, certo? Não é verdadeiro. Enfim, não é verdadeiro. Da cadeia, o Lula propôs ao Haddad que me chamasse e fizesse uma sondagem se eu aceitaria compor uma chapa em que o Haddad seria meu vice. Isso foi na casa do Chalita, ex-secretário. Você entende porque o João Fragoso pode ler 300 livros, ele só não pode mentir? Você entende? Veja, aí eu me vejo obrigado, porque eu estava sentindo que a resposta era meio para mim, né, a defender o PT. Veja, não é verdadeiro. O que eu posso fazer? Não é verdadeiro. Como é que eu posso acreditar que o resto do vídeo todo também não está baseado em informações dessa forma? Porque o Stalin, tá bom, Stalin. Ok. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O PT chamou o Ciro Gomes para ser presidente da República. Quem disse isso? Pedro? O Ciro Gomes. Vamos de novo? Se eu aceitaria compor uma chapa em que o Haddad seria meu vice.
Como é que confia agora no conteúdo do Fragoso inteiro? Porque todo vídeo é 3 horas para trás para chegar na conclusão e falar assim, mas quem tá certo é a galera do Ciro, que não sei o que, etc e tal. Porque se fosse assim, aí eles teriam colocado o Ciro na cabeça. Tentaram. Que papo é esse para melar o PT e ignorar que a realidade existe? Aí o cara vai falar, mas é porque o Pedro é petista. Mas veja só aqui, eu vou fazer o que se vocês assistem política com a bunda? Eu lembro disso aqui na época que aconteceu. Na época que aconteceu. Eu não precisei pesquisar e olhar em 18 livros em alemão porque eu lembro na época que aconteceu. O argumento todo, você constrói um vídeo de 1 hora, porque é Stalin, porque é Dimitrov, porque é Stalin, porque é Dimitrov, e, portanto, o PT é filha da puta, porque se fosse verdadeiro o que ele diz, ele teria chamado o Ciro, mas chamou Stalin, porque é Dimitrov, porque é Stalin, porque é Dimitrov, não sei o que, e é, portanto, o PT é filha da puta, porque não chamou, mas chamou. O vídeo inteiro vai pra lata do lixo. O argumento era esse, é que cansa, sabe? Isso é que cansa. Vamos ver o que ele vai dizer, por que não deu certo. Mas chamou. Quem disse? Foi o Pedro? Não, foi o Ciro Gomes. Mas vamos lá, diga lá. Isso foi na casa do Chalita, ex-secretário de Educação de São Paulo. Então, nós fizemos essa conversa, eu disse para ele que seria o Dream Team, etc, etc. Enfim, porque eu vi ali uma possibilidade da gente romper com esse passado e construir uma alternativa para o país, né, em cima de uma linha de coerência que eu tenho tentado. Eu ajudei o Lula muitas vezes. Né? Hoje, os amigos de infância dele são o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o Geraldo Alckmin, e eu sou o inimigo preferencial. Está tudo certo. Deus está vendo e o povo brasileiro não é o bobo que ele pensa que é. Ele é que está envelhecido, inclusive carcomido nas ideias e apodrecido moralmente. Perdeu completamente qualquer sentido de decência. Porra. Ok, tá, vai, diga lá. Mas não colabora para o repetido, não. O que eu acho muito duro, mas lamento muito ter que dizer isso ao povo brasileiro. Agora, se ele propôs, desde a cadeia, que o Haddad o procurasse, o que é que travou o entendimento? Eu ter aceito. Porque o que aconteceu? Na sequência, ele propôs ao professor Delfim Neto, não é, que fizesse esse esforço de me convencer. E o professor Delfim Neto esteve numa conversa, nós tivemos lá com o professor Bresser Pereira, e ali nós conversamos, assistiu a essa conversa um jornalista importante do Brasil, o Mário Sérgio Conte. Né? O Mário Sérgio Conte assistiu, foi muito correto, porque ele ali não estava como jornalista, não devassou a conversa, e na hora que aquilo prosperou, o Lula percebeu que era uma grande mentira e que tinha me encaçapado, como se eu tivesse uma ambição tão desmedida que aceitasse doravante a seguinte farsa. Eu ia ser o candidato a presidente, com Haddad de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia que era o candidato a presidente do Brasil, sem poder ser pela lei da ficha limpa. E eu disse a ele... Ou seja, ele não aceitou o quê? Eu vou vir como candidato, você vem como vice. Eu não conseguindo, você assume a cabeça da chapa. Não foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse? Olha, quando eu aceitei, o Lula veio com a proposta. Ele disse que pegou de surpresa. Se o Lula fez isso, de fato é escroto. Você falar assim, vou te fazer uma proposta e depois você troca os termos da proposta. Isso é escroto pra caralho. Mas veja, a proposta era: eu vou entrar como presidente da República, se eu não for, porque eu tô preso e etc, e a puta que pariu, você vai assumir a cabeça de chapa. E ele disse não, era só ter aceitado isso, porque ele é muito puro, né? Ele é muito limpinho. Difícil, né? Eu acompanhei isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, não tem condição, eu não acredito que ele não tem condição. Não tem condição. Só para não ter medo de ficar na sombra do Lula, só por causa disso, exato, o TSE ia barrar e ele seria o presidente, mas é muito alecrim dourado, né? Qual é o problema de admitir que você está assumindo um legado? Aí eu digo, veja, então, vocês entendem o que eu estou dizendo? Se a gente está falando de eleição, quem está dizendo não sou eu, é o Ciro Gomes que está explicando. Ele queria ser o grande líder direto, ele não podia ficar na sombra do Lula. Era só o que ele estava pedindo, olha, fica na minha relação, mostra que eu estou transferindo o poder para você. Não é isso que está, pelo menos foi assim que eu li, desde então, e estou lendo assim até agora.
e teria evitado o fascismo e etc. e tal. Palavras impublicáveis, não é que ele fosse naquele lugar, porque eu não me prestaria esse serviço sujo com que ele levou o Brasil a cair no Bolsonaro. Ele queria que você fizesse um teatro inicial de que ele seria exatamente o candidato, e aí depois exatamente o que eu estou contando a vocês. Entendi. Exatamente. Que absurdo, hein? É o absurdo dos absurdos. Aí eu falo, o Ciro morre por causa do ego dele, né? Que absurdão, hein? Era uma condição imposta por ele. Era uma condição imposta. Para apoiar o teu nome, a condição imposta. Eu aceitasse ser o vice dele numa chapa em que ele seria o titular, porque mentindo, como é o hábito dele, ele iria ser declarado inelegível, então seria... Não é foda. Não é foda. Aí ele não aceitou. Você entende? Vocês entendem? Não é mentir, não é estratégia. Eu entro, mostro que eu tô preso, que eu tô injustiçado, etc e tal, faço a minha propaganda pessoal, mostro que o mundo é duro, etc e tal, saio, você entra com cabeça de chapa. Qual é o problema? Qual é o... não tem... Porra, não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Não tem condição... eu tô dizendo, esse tipo de política feita na base desse ego... Eu, candidato. E eu disse para ele, você não está entendendo, eu não quero ser candidato por ser candidato, eu quero mudar o Brasil. E a força dominante hoje é o antipetismo. Todas as pesquisas, o internauta que não... então, peraí. Então, seu problema é que você achava que se viesse com o Lula na frente, o antipetismo te derrubaria, e era tático o problema, então? Você já apostou no antipetismo, né? Ele achou que se o Lula viesse... Foi isso que ele disse? Que se o Lula vier na frente e ele viesse em segundo, ele ia herdar o antipetismo e ia se ferrar. Foi isso que ele disse. Foi uma tática, então. Aí eu estou dizendo para vocês, quer apostar no antipetismo? Não é o que eu digo sempre? Se quer ser eleito, você quer apostar no antipetismo? Acabar em 3%. Se for fanático, meu irmão, faça uma pesquisa agora no Google. Todas as pesquisas mostravam que aquela eleição derrotaria o PT. E o único candidato que tinha chance de derrotar o Bolsonaro no nascedor era eu. E o Lula trabalhou, isso o Zé Disseu escreveu, falou, para que o Bolsonaro, se elegendo, destruísse o país e, acabando de destruir o país, o PT pudesse voltar com a rejeição diminuída, porque o Bolsonaro faria, vamos dizer, o povo brasileiro sentir saudade. Está funcionando até um certo momento. Mas não foi, a proposta não era você ser eleito. Mas a proposta não era você ser... Eles vinham, não ia conseguir, o Lula ia ficar fora, você ia vir como presidente da República. Não ia ser assim. Você queria o quê? Que o PT retirar... então quando você não aceitou, aí você queria que o PT fizesse o quê? Retirasse a candidatura? Então já que o Ciro não aceitou, então acabou, a gente senta fora. Vocês prestem atenção. Olha só. Eles chamaram o Ciro e disseram, Ciro, você será o presidente da República. A única troca que eu estou pedindo é deixa eu entrar primeiro como presidente para eu fazer minha propaganda de que eu estou fodido aqui na cadeia. Aí o Ciro disse não. Aí o PT disse, então tá bom, então a gente vai lançar o Haddad. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? É porque a galera não enxerga o que aconteceu, né? Foi assim que foi, pô. Quem tá dizendo não sou eu, não. Aí, o Pedro tá inventando, o Pedro é contra o Ciro. O Pedro, não sou contra nada, não, gente. Eu tô tentando explicar. Essa atitude faliu o cara, pô. Aí você, veja bem, aí você fez diferente. Aí o PT ganhou de você na urna. Você apostou no antipetismo e perdeu. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo, vocês vão apostar no antipetismo, achar que ele é gigantesco. Ele é grande pra caralho, ele é horroroso, ele é gigante, mas o PT é maior. Eu preferia que o Ciro tivesse sido eleito aí e o Bolsonaro não tivesse sido eleito, sim. Quem propôs uma coisa para fazer nesse sentido? O PT. Quem não aceitou? O Ciro, ele disse. Vocês entendem? Ele disse, eu não aceitei. Vou fazer o quê? Aí eu vou culpar o PT por o Ciro não ter aceitado? Porra, eu queria que o Ciro tivesse aceitado, ele fosse presidente da República e não tivesse passado pelo Bolsonaro. Mas quem não aceitou foi quem? Foi o PT? Foi o Ciro que não aceitou, ele disse aqui agora. E o senhor aceitaria... Desculpa. Ainda assim o senhor aceitaria o Haddad para vice? O Haddad é do PT, né? Embora chame de tucano e tal, mas ele é do PT. Por que ele seria aceito? Há uma diferença substantiva, porque eu represento uma proposta. Eu tenho com certa clareza, lamentavelmente para o Brasil,
Eu sou o único. Desculpa, isso aqui não devia... É foda, né? É foda, né? Mas eu tenho uma proposta. No Brasil, só eu. Porra, velho. Porra, velho. Tem uma diferença substantiva. Na prática vai ser a mesma coisa, mas tem uma diferença substantiva. Só eu tenho pra... É foda, né? ser assim, cada um dos candidatos devia ter um conjunto escrito, explícito, de ideias e de propostas, porque isso custa posicionamento. Quando eu digo que sou contra o teto de gastos, aí uma turma da Faria Lima vem para comer meu fígado. E eu explico isso, etc, etc. E eles ficam em cima do muro, na dubiedade, e chega a véspera da eleição, mentem para o povo. Então, a diferença é que eu vinha com uma proposta de mudança do modelo econômico, e mais importante, talvez, porque sem isso não muda o modelo econômico, de mudança do modelo de governança política. Repare bem quem está nos acompanhando. Da democracia para cá, o Collor governou com essa gente e foi cassado. A Dilma, o Lula, quer dizer, o Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais ganhou uma eleição, saiu pela porta dos fundos, e o PSDB perde a eleição, para mim, em São Paulo, na eleição passada. O Lula governou com essa gente, foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente, saiu desmoralizado, e o Bolsonaro está governando com essa gente, e olha a esculhambação em que está o país, desculpa a expressão dura. Candidato. Pois é, mas quem é essa gente, né? Porque é isso que a gente fala. Beleza, isso tudo que o Ciro está falando é verdadeiro, mas quem é essa gente? Porque para procurar quer dizer, sair, fazer uma outra aliança, o PT procurou o Alckmin, né? Com quem ele briga, o João até cita isso, né? Chama de fascista e etc e tal. Pois é, mas aí eles fazem política, se aliam e o cara tá lá, né? Mas quem procurou o Alckmin também foi o Ciro. Quem é essa gente? Porque o Ciro Gomes está no PSDB agora, e tá tudo bem, eu não acho que tá errado estar no PSDB, não, tá tudo certo. Mas aí é isso. Então, assim, vai fazer política institucional, todo mundo é sujo, pô. Ou você não estava procurando, ele não estava procurando o PL para fazer aliança. E aí a esposa do cara queimou. Ah, Pedro, você está dizendo que o Ciro é filho da puta por procurar o PL? Olha, porque, veja, você procurar, tá bom, a galera do PL da sua região, porque vai fazer contra o PT aí e tal, eu entendo, tá? De boa, galera. De boa, eu entendo pra caralho, eu entendo mesmo. É foda, é uma bosta, eu entendo, ok, fez lá. Tô passando o máximo de pano, pra vocês entenderem que eu não tenho nada contra o Ciro, tá? Beleza, fez a parceria, não sei o que e tal. Mas como é que você vai justificar isso, de fazer parceria com o carinha do Caneco lá, do PL, ao mesmo tempo que seu discurso é esse? Aí não tem como, né? Aí o que vai acontecer? Vão cobrar. Aí quando cobram, não é porque o petismo tá me derrubando e não sei o que. Gente, porra. Não é engraçado isso? O do Vaz tá falando assim, ó. Rapaz, o novo... Por isso que eu não... Sabe por que eu não me chateio com o João? Porque o João, ele o papo do João é o seguinte, ó, voto nulo, a democracia não serve pra nada, foda-se. Eu acho engraçado. É claro que serve. Né? Assim, vou discutir com o João acho que não tem que votar, então não vote, porra, não vote, vou fazer o quê, né? Mas ele tem uma certa coerência do que ele está tentando dizer, né? Por mais que minta, né? Nesse caso é mentira, né? Escondendo informação, né? Ainda que seja uma mentira involuntária, vá lá, se enganou, né? Mas o PT chamou o Ciro, então não pode dizer que a culpa é do PT de não ter chamado, se chamou o Ciro. Incrível isso, né? Mas ele tem uma certa coerência, né? Não é para votar, porque não é para votar ninguém, é todo mundo safado, o sistema é corrupto, o banqueiro é safado, é a posição geral dele. Ok. Ok mesmo, não estou sendo irônico, não, porra, é ok mesmo, tá? É uma posição possível. Mas o que é foda é isso, você dizer assim, não pode juntar, quando eu chegar lá eu não vou juntar, aí tá juntando com o PL, porra, né? Todo mundo vai juntar, isso não é... Quer dizer, como é que a gente... Aí, veja, se torna a esquerda ingovernável, né? Qualquer esquerda que chega lá, não pode juntar, aí você chega, você vai juntar, aí, eu disse que ele ia juntar, porra, né? Que tal a gente não usar essa arma aí? Essa arma aí você usa contra o outro usa contra você, e todo mundo fica se chamando de hipócrita, né? Todo mundo vai se juntar, porra. O governo nessa... Vocês querem...
Ué, o sistema, ele demanda isso. Para você ser governador, você precisa do apoio da Assembleia Legislativa, senão você não governa. Aí, se você ganha e não governa, aí eles botam no seu rabo, você nunca mais ganha. Aí você vai ter que se aliar com o que tem. Ora, o sistema é montado desse jeito. Você diz, eu vou entrar no sistema e vou chamar o raio de cadeia e televisão. Ah, me faça o favor, velho. Me faça o favor, né? Me faça o favor. Se esse é o projeto, entrar por eleição para ser governador do São Paulo, aí você vai precisar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Se você não conseguir compor a maioria na Assembleia, você não governa. Aí o que vai acontecer? Você vai ser chutado, você vai ser empichado, então você tem que compor. Aí, não vou compor, não. Aí não vai governar. Aí eu vou ligar para a rádio. Parabéns, ninguém nem escuta mais rádio. Vamos pro inferno. Que negócio chato. Que negócio chato. Que negócio insuportável. Então, veja, se você vai para aí, você vai para aí. Você não vai para outro lugar. É o papo da suruba. Você vai para suruba e você vai ensinar música clássica. Vou pro cacete, né? Você vai para suruba. Aí você vai para suruba e fala assim, que absurdo, o cara aqui tá comendo mais que eu. Que caralho, velho. Que coisa inacreditável. Nunca, isso é autofágico. Isso é autofágico, porque todos vocês vão se acusar, tipo aquele negócio aquele negócio como é que é, porra? Do Homem-Aranha, né? Ele está fazendo conciliação. Não me diga, né? Você está fazendo conciliação, né? Você está conciliando. Você precisa, porra. No governo, você entra no governo da prefeitura, você precisa dos vereadores. Aí você vai entrar e vai falar, mas o outro está fazendo conciliação. Aí quando você entrar, você não vai fazer, não, né? Aí é isso que não dá, né? Isso é jogar sujo. É como se você fosse fazer. Não vai fazer diferente, ninguém vai fazer diferente. Que coisa chataça, tá ligado? Aí eu digo, isso é alimentar ilusão. Isso é alimentar ilusão. Isso é alimentar ilusão. Aí chega lá, faz conciliação, porque tem que governar com o Congresso, etc. Aí a base toda que acreditava nisso vai dizer, mas eu achava. Não, você achava o quê, velho? Você achava o quê? O que você achava? Vou entrar lá e vou fazer um TikTok, e aí a gente vai. Gente, porra. É isso que eu tô dizendo, isso alimenta a ilusão nas pessoas.